Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, estou aqui no monte e no sábado o Senhor ele colocou no coração algo para falar ao ministério onde eu estava, onde fui fazer uma visita. Mas como não houve oportunidade, estarei aqui falando para vocês, para todos, para que todos possam ver o que o Senhor quer dizer. Amém? Para todos vocês, estou aqui no monte. Está com um pouco de neblina, parece uma Shekinah do Senhor, parece um nevoeiro, parece a fumaça de glória do Senhor. E quero falar algumas coisas para vocês. Então veja, preste atenção no que eu vou falar. São 5 coisas que o Senhor deseja colocar no coração de vocês, amém? Preste atenção. Lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 23, o Senhor diz assim: porque determina já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará por meio de toda esta terra. Então veja que está chegando os dias, o final do tempo, de todos os tempos. E assim o Senhor, ele me mostrou uma coisa importante naquele dia, que era assim. Quando eu cheguei naquele sábado, naquele ministério, que é do meu amigo Marcos, eu estava muito desanimado, muito triste. Tinha acontecido muitas coisas. A gente que faz alguma coisa para Deus, os ataques são muitos, né? Então é brigas em família, é discussão, é isso ou aquilo, é falta de alguma coisa ou outra. O Senhor já supre, é rápido. Mas assim, o ataque é toda hora. Eu estava triste e fui, mesmo assim, adorar e glorificar o Senhor. E o Senhor, ele diz assim para você que está me escutando: mesmo que tua casa esteja sobre contenda, esteja sobre brigas, esteja com muita dificuldade financeira, ou muita dificuldade, assim como você esteja agora, saúde, não consegue andar, assim como eu também estava, não consegue andar, assim o Senhor diz a você: continua, marcha, vai me adorar, vai ao ministério cantar louvores para mim. Assim nós devemos fazer. Assim nós devemos marchar, continuar. Está desanimado, está triste? Continua, marcha, vai. O Senhor, ele quer que você continue. O Senhor, ele deseja escutar tua voz louvando a Ele. Amém? Essa tribulação é por pouco tempo, não é pela vida toda. E assim você terá a tua vitória e me glorificará. Assim o Senhor diz a você. Amém? Continuando aqui. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu. O Senhor já diz, não precisa ficar com medo. Não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, quando na tua vida levantares alguma vara, alguém contra você, colocando o dedo na sua cara, te falando injuriações, ou coisas horríveis possam estar acontecendo na sua vida, não sei. O Senhor diz assim para você: a maneira dos egípcios que estão no braço, na grosseria, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Então veja que o Senhor está com você. Ele apenas espera de você que você continue a adorá-lo, que você continue a orar, que você continue a andar no caminho certo com Ele. Então não importa a situação que você esteja, continue, caminhe. Amém? Veja que eu tenho mais coisas para falar a vocês, que é importante, o que eu vou falar aqui a vocês. Outra coisa que o Senhor ele pediu para falar a vocês é o seguinte: veja que todo mundo já sabe da cura do meu pé, do meu joelho, lá na Igreja Plenitude, onde eu fui fazer uma visita, e o Senhor opera muito naquele lugar. A unção do Senhor me curou, nunca mais senti dor. Subi esse monte aqui sem bengala hoje, estou tranquilo. E veja que na semana passada, no dia 5 de setembro, eu estava andando normal lá em casa e meu joelho deu um estralo muito forte, eu caí também, já testemunhei isso. E meu joelho ficou com uma dor absurda, eu não conseguia mais ficar de pé. Não conseguia mais andar, mas ficar de pé, fiquei travado. E na quinta-feira eu tinha que ir para São Paulo, buscar mercadorias, fazer coisas. E fui com dor mesmo, com bengala, andando devagarzinho, não conseguia andar, minha esposa ia, comprava as coisas, eu ficava esperando.
Até que quando a gente acabou, era umas 2h30 da tarde, eu passei nessa igreja, Plenitude do Trono de Deus. Não tinha culto nenhum. E eu fui lá, não tinha ninguém na igreja. Eu coloquei a mão sobre o altar, no altar, e fiquei ali orando. A minha esposa numa ponta e eu na outra ali do altar. E ficamos orando ali. E ao orar, veja, depois de 20 minutos, sentir a presença de Deus e orando ao Senhor, paramos, entramos no carro e voltamos para a nossa cidade. Quando estávamos voltando para a nossa cidade, cheio da graça do Senhor, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí no outro dia, quando eu acordei, meu joelho perfeito, coloquei o pé no chão sem dor nenhuma. E até agora eu estou sem dor. Hoje deve ser dia 14, 15. E as dores sumiram no joelho. Um estralo muito forte, uma dor absurda. E eu não tomei remédio nenhum. Veja que o Senhor, Ele habita no coração daquele que o procura. O Senhor, Ele habita, Ele quer que você continue clamando a Ele. Veja que eu entrei naquela igreja onde teve minhas curas, mas não tinha culto nenhum. E eu coloquei a mão e na fé eu comecei a orar ao Senhor e fui curado novamente do joelho esquerdo. Então veja que é o Senhor que faz, é Jesus que faz. Não é o homem, não é o apóstolo, não é um pastor, não é ninguém, é Jesus que faz. Então a outra coisa que eu tinha que falar a vocês, a primeira coisa foi para você prossiga, mesmo com a sua tristeza. A outra coisa que eu tenho que falar a vocês é quem faz é Jesus, não é o homem. Não procure o homem, apenas Jesus. Apenas Jesus. Ele é maravilhoso. Estou sentindo a unção dele aqui, a presença dele. O Senhor está aqui com a gente aqui, falando. Porque quando 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, Ele sim está. E assim está eu aqui e o Espírito Santo. E vocês também reunidos aqui comigo. Então aqui o Senhor habita. Aqui e aí onde você está. Amém? Então veja que é o coração do homem voltado ao Senhor, clamando, adorando, cantando louvores ao Senhor. Ele vai te atender. Amém? É o Senhor, não o homem. Veja, é o Senhor, não o homem. O Senhor, Ele é onipresente. Amém? Lembre-se sempre disso. Ele está aqui, Ele está lá. E sempre estará com você. Basta você abrir sua boca e falar sobre a palavra. Basta você abrir a sua boca e cantar louvores ao Senhor. Amém? A outra coisa, são 5 coisas. Falei 2 coisas a vocês. Que primeira coisa, que é o Senhor que faz tudo. Então procure Ele. A outra coisa, é o Senhor que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Impotente. Então, você não terá risco nenhum. Então, procure o Senhor e não o homem. Amém? A outra coisa que tenho que falar a vocês, a outra coisa, oh glórias a Deus, foi sobre a cura do meu joelho. E a outra coisa que eu tenho que falar a vocês, que o Senhor me mostrou também naquele dia no sábado, que eu tinha que falar a todos, que é maravilhoso, é sobre Josué, no capítulo 6. Preste atenção, isso que eu vou falar a vocês, eu já preguei já em várias igrejas, tem vídeos sobre isso, sobre Jericó é destruída e Raabe é salva. Veja que tudo aquilo que acontece ali, quem conhece a palavra vai entender o que eu estou falando aqui. Então o Senhor, Ele ordenou a Josué que ele desse as voltas em torno do muro de Jericó para que tivesse vitória. Então sobre isso há uma promessa. Amém? Que há uma ação dele e uma obediência. Veja que Josué, ele não ficou parado. Mesmo com tantas tribulações, ele pegou e foi, ele não ficou parado. Amém? Continuando, eu vou dar um testemunho sobre isso, absurdo, imenso. Vocês vão dar risada aí onde vocês estão escutando. Algo que eu fiz com essa palavra aqui na vida real. Veja, seja imitador da Bíblia. Assim como aconteceu aquilo, faça também igual. E assim o milagre virá sobre você. Se aconteceu o milagre na palavra daquele jeito, se você fizer igual, irá acontecer. Eu vou contar um testemunho que eu nunca contei, porque é um testemunho meio pesado, mas eu vou falar a vocês. E é maravilhoso esse testemunho. Veja que é uma promessa, uma obediente a um cumprimento das 13 voltas. Assim que o Senhor ele pegou e falou para eles darem as voltas. Todo mundo sabe, eu não quero entrar em detalhes, não quero estar pregando aqui para vocês. Veja que no final, na última volta, tem um grito que eles deram para os muros caírem, assim como o Senhor falou. E assim, foi um grito, parece um grito de vitória. Mas antes dos muros caírem, é para você ter a certeza que o Senhor está com você, que você pode, agora onde você está, gritar forte, você pode estar
com o Senhor e dar o seu grito de vitória antes da sua vitória acontecer, porque já é certo acontecer, porque você faz parte do Filho, você faz parte do Filho de Deus, você aceitou Jesus, o Senhor ele te acolheu como filho, amém? Nós que somos os gentios, veja que sobre tudo isso aí há uma paciência, e assim digo a você, o Senhor também diz, tenha paciência, continue a marchar, que eu farei, amém? E sobre todas essas voltas, Deus, eles levaram, no texto, eles levaram a arca, eles levaram a fé com eles. E assim o Senhor quer, porque o Senhor não está mais representando naquela arca. O Senhor, ele está contigo. Então, tenha fé. Como eles levaram a arca, que simbolizava a fé deles, assim o Senhor diz, leve a tua fé, esteja sempre com a tua fé. Amém? E veja, que quando adasto forraim delereamai, que você tiver sobre uma tempestade, sobre o grande vento, o Senhor, ele te dará descanso. Assim como aqui, em cada volta, eles descansavam para depois dar as outras voltas. Amém? E há um propósito, que o propósito no livro era destruir os muros de Jericó. Mas para a tua vida, o Senhor tem um propósito. E o propósito voltado para Ele, não é voltado para o mundo. Amém? Veja que Deus ele quer ser glorificado na tua vida. Amém? Preste bem atenção em todas essas coisas. Foram 13 voltas. Então há uma fé. Então louve, continue, adore o Senhor. E aqui, como essa passagem é maravilhosa de Josué, que eu gosto muito de falar, de pregar sobre isso aqui, o Senhor me mostra isso, né? Eu nunca falo algo que eu queira, que eu gosto muito de pregar numa igreja. E assim eu abro a palavra, oro a palavra, aquilo que o Senhor ele pediu para falar, eu vou entender ali, ter o discernimento, Deus vai me dar a palavra e eu vou começar a falar. Eu quero falar a vocês o que eu fiz. Veja, eu tinha um comércio há tempos atrás. Aí de repente eu estava no monte e o Senhor ele pegou e me falou assim. Ele me falou por meio de profetas. Alguém do monte se levantou, uma moça. Veio para mim e falou, olha, eu sou o teu Deus. E eu vou te mostrar quem é o teu inimigo entrando pela tua porta à noite. Ele estará com um carro preto. Ele não saberá o que está fazendo para você saber quem que é o teu inimigo. Eu te darei a vitória. Amém? E também falou, e eu te darei o dom de profecia que você tanto me pede. Amém, a gente escuta, não sabe se foi a profecia do Senhor, se foi uma profetada, a gente dá uma glória a Deus, um amém, e continua. Isso foi numa quinta. Na terça-feira, quando eu estava na academia falando com um rapaz sobre o Senhor, Deus me tomou em profecia. Senti uma coisa absurda, comecei a falar e não conseguia parar, eu não sei o que estava falando, eu sei que no final o rapaz falou assim, Júlio, você me falou tudo aquilo que eu precisava, que eu tinha pedido para o Senhor semana passada na igreja, o Senhor falou tudo. Você falou tudo, Júlio. Daí que eu vi que era profecia. Então eu vi que aquela palavra daquela mulher era verdadeira. Que aquela palavra realmente iria acontecer na minha vida. Esperei. Passando-se assim, era dezembro. Dezembro de 2015, se eu não me engano. 2014, não lembro. E assim passou um tempo. Uns 20 dias. De repente eu estava no meu comércio sozinho, já era umas 9h30, não tinha mais ninguém. Para um carro preto. E entra um homem. E ele tudo meio transtornado, não sabia o que fazia, não sabia para onde olhava, queria conversar comigo, mas ao mesmo tempo queria ficar quieto, eu não entendi nada. Parecia que estava drogado, mas não estava, era um homem. E eu olhei para trás e vi o carro preto. Veja, eu vi esse carro preto. Daí eu lembrei da profecia e comecei a dar risada. Aí que eu vi que ele se falou que ele era dono do outro comércio que era concorrente ao meu, que ele falava muito mal da gente. Irmãos, eu sou simples, nunca tive dinheiro. O meu comércio, quando eu comecei, foi lá de baixo. Tinha uns países bem simplesinhos, assim, comecei a trabalhar, comecei a ter um pouquinho mais de dinheiro, comprava coisas, comprava outras coisas, não tinha dinheiro para já fazer uma grande coisa. Ele já tinha um comércio grande e falava muito mal da gente. E a gente ali dando glória, e sendo humilhado, o pessoal, pelo mal da gente dando glória, continuando. Evangelizando o povo que estava ali, ao redor da academia ali, os alunos, muitos foram ali, o Senhor mandou no meu comércio só para poder falar do Senhor. Quando eu escutava a palavra do Senhor, escorria lágrima, ele entendia o que o Senhor queria, ele ia embora. Eu perdi aquele aluno. Mas o Senhor, eu fazia a obra do Senhor, o Senhor mandava e fazia. Amém? E veja o que aconteceu. O Senhor me mostrou quem era o meu inimigo. Aquele homem que tinha aquele carro preto, uma caminhonete. Amém?
Aí, passado um tempo, o Senhor me mostrou essa palavra: os muros de Jericó é destruído e Raabe é salva. E eu falei assim, bom, que se eles fizeram isso, na vista de todos que estavam lá, era loucura para eles. Então eu vou fazer a mesma loucura. Eu vou pegar o carro e vou dar as 13 voltas ao redor do meu inimigo, e sempre estarei na palavra fala assim, que são as 6 voltas, você dará uma volta por dia. E assim eu dava, sempre à noite. Uma volta eu ligava o carro. Como que eu dava a volta? Na época eles foram a pé. Eu pegava o carro, dava uma volta no quarteirão e orava ao Senhor falando para essa palavra ser cumprida. Depois, na última volta, são 7 voltas. Na última volta, que é depois da 6ª volta, a 7ª seria mais 7 voltas para dar o total de 13. E na última volta, trombetas e um grito. E as trombetas, eu usei esse celular que eu estou filmando para vocês. Coloquei um barulho de trombeta. Dei as 7 voltas na última volta. E ainda coloquei o celular para tocar bem alto as trombetas. Dei as 7 voltas. Eu fiz a mesma coisa que Josué ele fez, amando do Senhor. Eu fiz igualzinho que está escrito na palavra. Para o meu inimigo ele cair, para ser destruído. Eu nunca dei esse testemunho, porque muita gente me conhece. E agora está sabendo o que aconteceu. E após menos de 5 dias, quando acabei esse propósito das 13 voltas, depois mais ou menos uns 5 dias, aconteceu uma contenda e os muros foram derrubados. Assim como Jericó foi destruída, lá os muros foram destruídos. E assim, houve uma contenda, uma briga muito grande, e aquilo tudo ali acabou. Hoje está lá até hoje, aquele local fechado. E aquele comércio lá não existe mais. Eram 2 sócios, eles se separaram. E um ainda tem muita raiva do outro, quer matar o outro. Assim como o Senhor me falou, destruirei os seus inimigos. Então veja que eu apenas estava glorificando e continuando. E o Senhor ele fez. Assim eu digo a você, faça igual a Bíblia. Se tem alguma coisa que maravilhosa que você encontrou, que alguém fez, faça igual. Porque aqui na palavra é para acontecer. Na tua vida também. Se você crê, se você tem fé, se você ora, se você jejua, se você consagra ao Senhor. Amém? Isso eu queria falar a vocês sobre o testemunho das muralhas de Jericó, que eu fiz igual e aconteceu. Então o Senhor ele diz assim para você, sobre tudo isso que eu falei para você, são 5 coisas. Não desanime, continue que eu estou contigo. Assim como o Senhor curou meu joelho, ele mostra que é ele que faz, não é o homem. Assim como no texto fala, o Senhor ele está a par de tudo, ele destruirá os teus inimigos. E o grande dia está próximo da vinda do homem e do fim de tudo. Amém? E assim como as muralhas de Jericó foram destruídas, porque houve uma obediência, e Josué teve que caminhar com o teu povo, assim o Senhor diz a você, caminhe, não pare, esteja sempre comigo, mas caminhe, não pare, não fique esperando, caminhe, eu farei. Continue orando, jejuando e me pedindo, que eu farei. E o testemunho que eu fiz mediante a palavra que está em Josué. Eu fiz o que foi feito na palavra e o Senhor ele cumpriu, as muralhas caíram. Amém? Então deixo essa palavra para vocês. Vocês sejam sempre prósperos contigo, com o Senhor na vida de vocês, que o Senhor ele irá te prosperar, ele irá te dar dons, irá te dar unção. Peça a ele, que assim o Senhor diz que ao crente sempre peça por dons espirituais, por unção. Sempre peça inconstantemente, sempre, sei o que eu sempre peço, por dons e unção do Senhor. E por prosperidade também, porque o Pai ele é rico, ele pode te tirar de onde você está e te dar uma vida melhor, para você glorificar e todo mundo ver que Deus está na tua vida. Amém? Então fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo a todos.